Glória a Deus, amém. Alegria ver nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, nossa família espiritual. Que coisa boa. Wilke, gente, saudade, Júlio, essa família linda. Cada um aqui, graças a Deus por tudo. Hoje nós vamos falar sobre o tema A Importância da Mente Renovada. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecemos, Pai, pela tua fidelidade a nós, te agradecemos porque todos os dias o Senhor tem mostrado a nós, Deus, o teu amor, o teu favor. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua compaixão, pelo teu amor, pela tua lealdade a nós, Jesus. Senhor, usa-nos, Pai, usa-nos nessa noite também, Senhor. Use a minha vida para que a sua palavra, Deus, possa gerar em nós frutos de crescimento, Deus, frutos espirituais que nos levem, Deus, a uma maturidade, que nos levem a um crescimento, que nos levem a acessar a mente, Deus, a forma como o Senhor pensa. Senhor Jesus, que nós possamos estar aqui atentos, Deus, à Tua Palavra, que nós possamos ser aqui transformados, Deus, pela Tua Palavra, em nome de Jesus, que haja renovação, Deus, que haja vida, que haja nesse momento, Deus, a libertação de qualquer sentimento que venha trazer, Deus, aqui algum tipo de tristeza, depressão, opressão. Ó Deus, nós queremos trazer diante do Senhor os nossos corações, lançar sobre Ti o fardo, a ansiedade, e dizer que nós confiamos no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, no Senhor nós confiamos. Para Ti, Deus, o Senhor é o nosso alvo, nós olhamos para o Senhor, os nossos olhos estão fixos em Deus, não nas coisas deste mundo. Os nossos olhos estão fixos em Deus, e não nas dificuldades, não, Deus, das tribulações. Obrigado, Senhor, porque olhamos para Ele e fomos iluminados, olhamos para Deus e fomos iluminados, em nome de Jesus. Aleluia! Dê uma salva de palmas com força. Aleluia! Nosso texto base hoje está em Romanos 12. Quero ler com vocês. Romanos 12. Nós vamos ler aqui do versículo 1 em diante. Diz assim: Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Qual que é o nosso culto racional? Que ofereçamos a Deus o nosso corpo como o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Será que temos oferecido o nosso corpo como um sacrifício vivo? Ou nós temos nos oferecido a Deus como um sacrifício santo e agradável? Será se as nossas atitudes, Gisele Aparecida, para com Deus, nos torna diante dEle santos ou, na sua maioria das vezes, impuros, iníquos? Será se nós temos sido, diante do nosso Deus, um sacrifício agradável, Wilke? Será se o que sai da minha boca, Nise, tem sido um sacrifício agradável? Será se o que é advindo das minhas ações tem sido um sacrifício agradável? Será se a minha conduta com o meu esposo, com a minha esposa, tem sido um sacrifício agradável? Às vezes eu chego na igreja e eu ofereço a Deus um sacrifício agradável. Eu levanto as minhas mãos, né, Ariane? Eu me alegro, eu canto. Só que às vezes eu chego no meu trabalho e o sacrifício agradável acabou. Não é verdade? Às vezes, no seu trato com seu filho, ou com seu pai, ou com quem você talvez tenha um relacionamento diário na sua família, será se existe um relacionamento agradável ou santo? Quantas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e ao mesmo tempo a gente se entristece em ver, um pastor, por exemplo, até bem conhecido aqui na região, e aí, ao sair, e, enfim, nunca vi, tanto palavrão, tanta linguagem obscena. Então, será se nós temos oferecido o nosso corpo para termos essa mente renovada como um sacrifício agradável a Deus? Nós devemos ler a palavra
E nós devemos nos atentar a tudo que a palavra nos traz como observação. Não basta sermos agradáveis na igreja. Não basta você... Gente, eu presenciei uma situação que eu estava com um pastor no monte. Eu estava com o quê, gente? Um pastor no monte. Ou seja, eu estou falando de alguém que conhece a palavra, sim ou não? Subentende que um pastor conhece a palavra, e ele conhece. E após a gente tá orando no monte, aí você fala assim, Davi, você foi orar no monte? Eu fui, gente, eu posso orar no monte na minha casa, você tem liberdade de orar onde você quiser, amém? Aleluia. E aí, quando a gente desceu do monte, e lá em cima, por exemplo, ele estava orando ali, e ele estava cheio, literalmente ali, das manifestações dos dons, sabe, Letícia? Orando em línguas e tal. E eu vi ele orando assim, Nise, e eu falei assim, cara, eu queria ter esse tipo de, sabe, assim, e eu tive como uma referência ali. E ao descer do monte, ele se envolveu numa situação ali com a cônjuge, entendeu? E ele destruiu a esposa dele. Mas numa grosseria, numa estupidez, numa ignorância, que eu fiquei assim, estatalado, sabe? E aí, foi tão constrangedor, que a gente tinha acabado de descer do monte, a gente não tinha nem saído do carro, foi no telefone. Aí, eu virei para ele e falei assim, cara, você é o mesmo cara que estava ali em cima, irmão? Aí ele olhou para mim assim, aí eu falei, eu tive a ousadia, sabe, pela intimidade, de falar assim, irmão, você vai me desculpar, mas sabe o que eu vi em você? Um fariseu, meu irmão. Só que um fariseu com dons do Espírito, mas será se o dom é seu e ele é irrevogável, não é isso que a palavra fala? Sim ou não? Irrevogável, é dele. Mas será se ele tem sido um sacrifício agradável a Deus? Na hora de orar, a unção é os dons manifestando. Só que será se ele tem sido um sacrifício agradável a Deus? Aí você fala assim, Davi, então por que ele orou em línguas? Não confunda as coisas, o dom é dele. Assim como existem profetas que estão corrompidos. Ele tem o dom, ele consegue ser como um vidente, ver o que vai acontecer, mas não quer dizer que ele está sendo ali, vamos dizer, usado por Deus. Consegue entender a diferença? Ele tem o dom, assim como eu posso ter o dom da palavra, está ministrando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está aqui contida, né, em todas as verdades que as Escrituras nos traz, mas eu posso, de uma certa forma, estar vivendo de uma forma totalmente iníqua. Quantos pastores já caíram e estavam em cima do altar, e 7 anos em adultério? E a igreja só foi descobrir 7 anos depois. Estão entendendo a diferença entre ter o dom e realmente estar sendo uma pessoa usada por Deus? Não foi assim com o rei Saul? Não foi? A palavra não fala que teve um período que ele até orou em línguas lá, aquela coisa toda, só que depois ele continuou no reino como rei de Israel, mas o Espírito de Deus não era mais com ele, mas ele continuava sendo rei. Não queria dizer que ele estava ainda sob a aprovação de Deus, mesmo estando governando o povo de Deus. Então, a pergunta que nós devemos nos fazer é: tenho sido eu um sacrifício santo e agradável a Deus? Versículo 2, ele continua assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Versículo 3, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Aí ele continua no 5, assim, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, aqui ele fala sobre a importância da mente renovada. E só quem tem a mente renovada, coloca no versículo 2, por favor. Só quem tem a mente renovada experimenta o quê? A boa, agradável e perfeita de Deus. Então, repita comigo. Somente quem tem a mente renovada experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Amém? Isso é verdade, a palavra nos mostra isso. Então, nós estamos aqui para provar, para experimentar e para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está muito clara nas Escrituras. O próprio Jesus é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não se separa da pessoa de Deus. Da mesma forma como a voz de Deus não se separa da presença de Deus. Está confuso? Vou esclarecer um pouco mais. A palavra fala assim que no início ele era o verbo. Consegue entender? E o verbo era Deus. Então, às vezes, nós estamos falando, Deus, eu não sinto, o Senhor não fala mais comigo. E você sente o manifestar da presença dele quando você ora no seu quarto. Quando você está aqui, você é tocado pelo Espírito Santo. Ou seja, isso é ouvir a voz de Deus, porque ele não se separa do verbo, ele é o verbo. Conseguem discernir isso? Então, a voz de Deus não é necessariamente uma palavra rema. A voz de Deus, ela simplesmente é a própria presença. A presença já é o verbo. Amém? Então, é o que nós devemos entender. Nós devemos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é o próprio Deus. E o próprio Deus é o próprio verbo. Então, quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós temos da presença dEle. Quanto mais nós temos da presença dEle, mais nós temos da voz dEle, do verbo vivo. Mais nós conseguimos entender como Deus pensa. Mais nós conseguimos trilhar os caminhos que Deus preparou para nós. E mais nós conseguimos nos encaixar em Romanos 12:2. Viver uma vontade boa, perfeita e agradável. Amém? Então, Jesus, ele veio manifestar o Pai. Jesus, uma das finalidades dele foi vir também manifestar o Pai. Quando você vê a Bíblia, você vê que Jesus ele veio para isso, Jesus ele veio para salvar, Jesus ele veio para morrer, Jesus ele veio... E uma das coisas que Jesus ele veio manifestar aqui na terra foi a vontade do Pai. Então Jesus veio manifestar o Pai em um planeta órfão. Ele veio reunir pessoas, obviamente dentro do que ele chama do reino, né, e deixasse ali a paternidade divina sobre a nossa vida. Então, a palavra diz que quem tem a mente renovada tem a oportunidade de provar a vontade de Deus. Como então eu faço para ter uma mente renovada? Primeira coisa, eu preciso ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Então eu começo agora a avaliar as minhas ações. Aquilo que eu consumo me permite ser um sacrifício vivo, santo e agradável? Que eu consumo através das minhas leituras, do que eu ouço. Aquilo que eu falo me torna um sacrifício santo e agradável. As minhas ações. Então, quando vemos as Escrituras, que ela mostra que nós devemos manifestar a vontade, assim na terra como nos céus, nós começamos a entender quando isso começa a acontecer na nossa vida. Nós começamos a entender quando que essa mente renovada, de fato, está sendo presente no nosso dia a dia. Quando o reino do céu sobrepõe o nosso reino natural. Quando a vontade de Deus começa a ser manifestada em nossa vida. Um exemplo, quando uma pessoa ela está enferma, e você ora, e essa pessoa é curada, o que está acontecendo é que o reino dos céus está sobrepondo, entendem? Está sobrepondo aquela vida, está sobrepondo aquela situação, e aquela situação, ela foi agora amoldada, como diz a palavra, à condição do reino de Deus. E na condição do reino de Deus, não existe imperfeição, não existe doença, existe a cura. Amém? Então, a realidade daquele mundo enfermo, ela foi sobreposta pelo reino de Deus. Então, nós precisamos nos alinhar a essa vontade para que tudo isso comece a acontecer. Sabe por quê, Raimundo? Hoje, existem mais pessoas que creem na volta de Deus, de Jesus, na sua segunda vinda, do que pessoas que acreditam no poder de Deus. Muitos acreditam na segunda vinda, mas poucos falam sobre o poder de Deus. O
O poder de Deus, ele é manifesto através de uma vida poderosa, de uma vida com uma mente transformada. Muitos se contentam simplesmente em vir à igreja, ouvir a palavra, fazer um devocional. Meu irmão, Deus tem muito mais. Nós devemos buscar o poder de Deus. Assim como a igreja primitiva vivia de forma poderosa, essa é a maneira que nós devemos nos conduzir. É essa vida que nós devemos buscar em Deus. É uma vida poderosa, uma vida irradiante, uma vida contagiante, que contagia, irradia quem está perto de nós. É uma vida com capacidade de sobrepor as realidades terrenas com a realidade do reino. Onde nós conseguimos mudar a nossa realidade. Porque uma mente transformada, ela transforma uma pessoa, Ariane. E uma pessoa com uma mente transformada, ela transforma uma nação. Consegue entender? Uma pessoa com a mente renovada, ela é transformada. E a pessoa transformada transforma uma nação. Olha Martin Luther King Jr., uma pessoa com uma mente transformada, um pastor. E essa pessoa mudou a realidade de uma nação. Então é assim que o reino de Deus opera. Foi isso que tornou aquele almoço daquele garotinho, que era o lanche, o almoço daquele garoto, que ele tinha somente para si, alguns pãezinhos e peixes, e o almoço do garoto só iria alimentar a ele mesmo. Mas quando Jesus tomou aquele almoço, ele mostrou uma aplicação prática do reino de Deus. Uma aplicação prática de uma mente renovada. Quando Jesus tomou, primeiramente, ele fez o quê? Ele deu graças, apresentando ao Pai. Ele abençoou aquilo. É como se ele estivesse consagrando aquilo. É como se ele estivesse transferindo do reino natural para o reino de Deus. Consegue entender? E a partir do momento que ele mudou a jurisdição daquele alimento, me permitam dizer assim, a partir do momento que ele mudou a jurisdição do reino natural para o reino de Deus, Júlio, agora aquele alimento pode ser qualquer coisa, consegue entender? Aquele alimento poderia virar uma espada, aquele alimento poderia virar uma veste, aquele alimento poderia virar o que virou, uma multiplicação que alimentou uma multidão inteira. Consegue entender? Então, quando nós mudamos a jurisdição daquilo que estamos trabalhando, mexendo, nós também alteramos as leis que influenciam naquele objeto, naquela situação, naquele corpo. Então, uma mente renovada, ela entende que o mundo espiritual primeiro cria realidade para depois ser manifesto aqui na terra. É por isso que antes de buscar realizar as coisas aqui na força do nosso braço, antes de realizar, não é isso, Miriam? Realizar no nosso intelecto, na nossa capacidade cognitiva, na nossa habilidade de conexão, tudo isso nós devemos explorar. Mas antes de esperar dos nossos meios naturais, físicos, da nossa própria capacidade, nós devemos fazer o quê? Criar essa realidade nos céus, no mundo espiritual, para que ela se manifeste aonde? Aqui na terra. Consegue entender? Entende isso? Essa é a forma de agir de uma mente renovada. Ela entende que é assim na terra como nos céus, ou seja, nos céus começa para que se manifeste na terra. Estava ouvindo um testemunho de uma igreja que nos Estados Unidos, que eles oraram por viciados em drogas, cocaínas, enfim. E depois dessa oração que foi feita, não individualmente por cada um, mas foi feita por aquele grupo, né, de pessoas ali viciadas por anos, enfim. Passaram-se 4 meses e vários deles voltaram e levaram um testemunho. E 2 pessoas viraram e falaram assim, que eram 2 amigos, e falaram assim, que estavam agradecendo aquele ministério, porque há 20 anos, dona Neuza, 20 anos, eles eram escravos da heroína, das drogas. Eu nem sabia que uma pessoa que usasse heroína e outras conseguia viver 20 anos. Porque, né, se reduz tanto ali a sua 20 anos e eles conseguiram se libertar. A partir do momento que eles transferiram uma luta que era somente natural. Não, eu vou conseguir. Não, eu vou parar por mim mesmo. Ah, não, agora, hoje, dia X do Y de 2000 e tanto, agora nunca mais eu toco nessa droga. Agora nunca mais eu injeto isso na minha veia. Agora eu não cheiro isso mais. A partir do momento que elas transferiram aquilo para uma jurisdição espiritual,
elas criaram realidade primeiro nos céus. E eles creram naquela oração que foi feita. E se manifestou na terra. E eles largaram a heroína que há 20 anos eles não conseguiam deixar. Já pensou uma mãe sabendo que o filho é escravo há 20 anos de uma droga? Que tristeza. Que tristeza para um filho, que são pais, veem uma realidade dessa. Consegue entender, gente? Para a própria pessoa, isso é um... Então, o reino natural diz que 2 peixinhos, pedaço de pão, alimenta uma criança. Mas, quando ele muda a sua jurisdição, aqueles peixes, eles podem ser quantos peixes forem necessários. Aqueles pães podem se transformar em qualquer coisa. Assim, aquele cajado de Moisés, que era somente um bastão, um cajado, ele podia se transformar, por exemplo, em uma cobra, uma serpente. E vocês entendem que o que eu estou falando aqui, gente, não é loucura. Mas a partir do momento que nós cremos em um Deus sobrenatural, nós não devemos esperar dos milagres, da manifestação do poder de Deus, coisas naturais. Mas sim realidades espirituais. Por isso que a palavra fala de prodígios, milagres e maravilhas. Maravilhas são coisas difíceis de crer, vocês conseguem compreender isso? Maravilha não é como se orar para alguém e curar uma dor de cabeça. Maravilha é como você orar para alguém e fazer um membro do corpo daquela pessoa crescer. Então, quando você transfere algo para um reino diferente, agora aquele algo é regido pelas leis daquele reino. Por isso que muitas pessoas fazem trabalhos, né, ali mais voltado para, seja para Umbanda, para o Espiritismo, enfim, e que nós entendemos que são espíritos, né, que são espíritos que não é o Espírito de Deus, entendeu? E nós sabemos que eles começam a fazer trabalhos e existem maneiras como aquilo funciona, para que o trabalho dele possa acontecer numa pessoa que está desprotegida, ou seja o que for. Eles têm as maneiras que eles conduzem aquelas ofertas, sacrifícios, para que espiritualmente eles consigam mudar uma coisa naturalmente, seja para o bem ou seja para o mal. Então, se eu sou, por exemplo, um cara que eu trabalho com joias extremamente caras, vamos supor, e eu preciso às vezes andar com uma maleta, entende? E suponhamos que eu transfiro, né, eu ando com essas joias em alguns lugares da região, apresentando ali joias de milhões de reais, enfim. E aí eu consigo, pela minha função, vamos dizer assim, eu consigo o porte de arma, e eu consigo, como é que fala? O direito de andar com a arma, a posse. Eu consigo o porte, eu consigo a posse de arma. Um exemplo, pelas leis brasileiras. Um exemplo. Então, aqui eu posso andar com a minha arma, porque eu estou ali andando com aqueles milhões de reais em joias, enfim. Se eu pego aquela minha arma, com a minha posse, e eu vou para os Estados Unidos da América, e achar que eu posso andar com a posse dela, da mesma forma, e se alguém me abordar, eu vier mostrar, opa, aquilo vai ter alguma valia, o meu documento brasileiro lá fora? Não vai. Porque eu estou sujeito a uma jurisdição brasileira. Então, o que acontece é que nós tentamos viver as realidades das bênçãos de Deus na nossa vida. Nós tentamos viver o que fala em Deuteronômio 28. Abre em Deuteronômio 28, por favor, Nise. Deuteronômio 28, ela fala, é um versículo que fala, um capítulo que fala sobre as bênçãos de Deus e de como Deus, Ele está disposto a abençoar, a multiplicar o fruto do seu trabalho, a abençoar o fruto do seu ventre, a abençoar a sua saúde, o seu esforço, a sua vida, tudo que você empreender, a sua força. E alguns querem viver todas essas bênçãos de Deus, não que os problemas não existam, eles existem, são muitos, mas vivendo em outra jurisdição.
Então a palavra diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje eu lhes dou, o Senhor, o seu Deus, e você os porá acima de todas as nações, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Próximo, todas essas bênçãos virão sobre vocês, e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu. Acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu. Aí a Bíblia já nos começa a mostrar algo. Para que nós possamos desfrutar de realidades do poder de Deus na nossa vida, de cura, de milagres, de manifestações de dons. A palavra fala assim: busque os melhores dons. Ou seja, tem dons que são maiores que os outros. Busque os maiores dons, não é isso? Para que essa realidade comece a se manifestar na nossa vida. Para que a realidade das bênçãos do Senhor comece a manifestar na nossa vida. O deserto faz parte da vida de todo mundo, sim ou não? Em alguma área da vida, sim ou não? Mas para que a provisão se manifeste no deserto, eu preciso do quê? Da bênção e do favor do Senhor. Para que o maná caia e ele amanheça como orvalho da manhã, eu preciso do favor do Senhor. Não é isso, Nise? Para que a coluna de fogo continue na minha vida, me guiando e sendo um calor durante o frio do deserto, eu preciso do favor do Senhor. Então, muitas vezes nós queremos desfrutar de todas essas bênçãos que virão sobre nós, mesmo em meio ao deserto, seja provisão, seja a bênção da multiplicação, seja a manifestação do poder de Deus, seja a manifestação dos milagres, dos prodígios, das maravilhas, seja até mesmo a transformação do seu ser como uma nova criatura, que a palavra fala, onde você será agora longânimo, onde você será agora paciente, onde você será agora amoroso, onde você será agora generoso. Toda essa manifestação que é Cristo sendo gerado em nós, existe uma condição. Então a Bíblia nos mostra que existem bênçãos, que Deus ele falou que vai acontecer. Existem promessas de Deus que vão acontecer, independente da sua ação. Mas existem aquelas que estão condicionadas a uma mente renovada. Existem aquelas que são condicionadas à minha conduta aqui na terra. Aqui está, por exemplo, Deuteronômio 28:2. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e as acompanharão se obedecerem ao Senhor seu Deus. Versículo 3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e a cria das vacas e das ovelhas. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos. Então a palavra não fala que o Senhor concederá que não haja inimigos. Inimigos vão ocorrer, inimigos vão vir sobre a nossa vida, inimigos são responsáveis por nos promover, mas a palavra fala que sejam derrotados diante de vocês os inimigos, que se levantarem contra vocês, virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Versículo 8, o Senhor enviará as bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor os estabelecerá como seu povo santo, conforme jurou a vocês, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Aí sabe o que acontece, Miriam? A pessoa lê todas essas bênçãos que Deus nos dá direito. A pessoa ela entende que ela é um filho de Deus, que ela é salva. Só que essa pessoa, ao buscar a Deus, ela também vê outro versículo que fala que aquele que permanecer em Deus e a palavra de Deus nele, pedirá o que quiser e lhe será concedido. E ela começa a fazer, sabe o quê? Ela pega toda a lista dela do que ela quer, do que ela deseja, do que ela espera, Nise, e ela coloca sempre em prioridade em oração. Deus muda, Deus, eu quero trocar de carro, Senhor, eu quero um carro melhor, um carro mais bonito. Você pode apresentar isso a Deus, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Só que a pessoa vai lá e coloca isso como prioridade.
Aí a pessoa vai lá e ela quer uma casa melhor, entende, Letícia? Aí ela pega e fala assim, Deus, eu apresento ao Senhor a minha casa, Pai, me dá uma casa maior, Deus, olha essa casinha, olha que quarto, Jesus, não, Jesus, olha aqui, um vizinho barulhento, chato, ordinário. Aí ela apresenta a Deus. Ela pode apresentar, sim ou não? Sim, só que muitas vezes ela apresenta isso como prioridade. Aí essa pessoa tem o desejo de casar, é solteira. E aí o que ela faz? Ela apresenta em oração. Senhor Jesus, em nome de Jesus, traga, Deus, aquela mulher que é assim, assado. O cabelo tem que ser X, o olho tem que ser Y. Deus, os lábios tem que ser Z. Sim ou não? Tem que apresentar a Deus, sim ou não? Sim, só que muitas vezes a oração dessa pessoa se consiste só nisso que ele precisa, nesse cônjuge, nessa mulher, nesse homem. Então, o que nós devemos fazer como quem tem mente renovada é, para que eu possa viver todas essas bênçãos do Senhor que Ele me garante, para que eu possa ter essa mente renovada que me permite desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Antes de preocupar com as minhas listas de desejos, que você deve ter, eu te incentivo a ter, a escrever, a olhar e visualizar aquilo é importante. Mas antes de você se preocupar com a sua lista, você tem que preocupar com a lista de Deus. O que Deus escreveu para mim? Quando o manufatureiro criou esse violão, ele criou isso aqui com um objetivo. Esse aqui vai ter que ter um som um pouco mais assim, um pouco mais assado. Esse aqui foi feito para ter um... Vocês estão entendendo? Ele foi criado com um objetivo. Quando Deus criou cada um de vocês, Ele criou com um objetivo. Se você não for diante dele, antes de se preocupar com os seus desejos e buscar saber qual o seu desejo para mim, talvez você nunca experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, o que tem vindo primeiro na minha vida de intimidade com Deus? Aquilo que me interessa ou aquilo que interessa ao meu Pai? Aquilo que eu quero viver ou aquilo que Deus já preparou para mim, que é melhor do que o que eu esperava? Tudo o que você esperar de bom para a sua vida, Ariane, o que Deus tem é melhor e maior. Tudo, entende, Wilke? Eu não consigo compreender uma mente infinita, nós não conseguimos. Tudo o que Ele pensa é maior, é melhor, é infinitamente mais. Não é isso que a palavra fala para fazer? Infinitamente além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Só que às vezes estamos tão centrados naquilo que precisamos, tão centrados naquilo que necessitamos, que nos esquecemos de colocar como prioridade a vontade dEle. Quando a gente coloca a vontade dEle como prioridade, Aparecida, quando a gente busca dEle primeiro, o que o Senhor tem para mim, Pai? Eu quero viver isso. Senhor Jesus, que a sua presença me direcione agora nesse momento, que o manifestar da sua presença aqui nesse momento de oração, Deus, me impulsione para a decisão que eu tenho que tomar, para o caminho que eu tenho que seguir. Quando eu começo a buscar isso, aí Mateus 6 começa a acontecer na minha vida. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse é o nosso Deus, amém? Esse é o nosso Senhor. Então, em nome de Jesus, que nós possamos viver como uma igreja que tem uma mente renovada. Uma igreja em que nós nos interessamos mais por conhecer progressivamente o nosso Deus, a vontade dEle para nós, mais em viver o que de fato é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que nós nos preocupemos mais com a base para que isso venha, que é sermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Às vezes nós buscamos tanto a saída para algum problema que nós nos estressamos. Cabelo cai, emagrece quem tem facilidade para emagrecer, quem tem facilidade para engordar, engorda, não é verdade? Passa os problemas na vida, vira um balãozinho ou vira uma tripa. Não é verdade? E às vezes nós buscamos com a nossa própria força, ao invés de estarmos ali de joelhos, rendidos ao nosso Deus, onde Ele fala que o jugo é leve, o fardo é leve, o jugo é suave. Onde Ele fala que Ele carregará tudo isso. Onde a palavra diz que o próprio Espírito Santo de Deus, Ele vai nos direcionar, porque Ele é o Paracleto. O Paracleto é aquele que está junto conosco, que intercede por nós,
que é o seu auxiliador, o ajudador. Por isso, né, é tão importante a gente se lembrar disso, como a gente fala aqui, que o amor de Deus, não é isso? O amor porque entregou seu filho. O que mais que ele fala? Que o amor de Deus, o que de Jesus? Que o amor de Deus, alguma coisa de Jesus e alguma coisa do Espírito Santo. Alguém pode me ajudar? Que o amor de Deus, aleluia. A graça e as consolações, não é isso? Do Espírito Santo, seja conosco. Será se nós temos vivido a consolação do Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus, ele foi de fato deixado por Deus, como Jesus fala, né? Deixo-vos, pois, o Espírito Santo. Porque ele foi deixado para que seja a presença do próprio Deus conosco todos os dias. Será se nós temos sido consolados por ele? Será se nós temos desfrutado da doce comunhão dele? Olha, doce comunhão. Será se nós temos vivido essa intimidade com aquele que nos criou? Será se nós podemos chamá-lo, como a palavra diz que ele agora nos chama, de amigos? Amigo tem intimidade. Amigo não é colega. Colega você sai, não é verdade? Você come um cheeseburger com bacon. Colega você troca uma ideia, você ri de algumas coisas. Mas para colega você não se abre. Algumas pessoas se abrem, né? E acabam passando por várias dificuldades, né? Ouvem quem não devem, fofocas e tantas coisas. Mas a presença de Deus, ela foi deixada para que nós possamos desfrutar dessa comunhão, para que nós possamos tê-lo como nosso verdadeiro amigo, como aquele que nos ouve, como aquele que nos preenche. Amém? Se coloque de pé, por favor. Uma mente renovada em Deus permite com que sejamos um povo, como diz a palavra, capaz de ser sal da terra e luz do mundo. Às vezes, a nossa vida tem sido tão corriqueira, tão cheia do dia a dia, sabe? Dos afazeres, tantas responsabilidades. Querendo ou não, gente, é até um pouco difícil, mas são tantas informações, não é verdade? É tanta informação, que às vezes nós não temos ou não conseguimos tirar um tempo para nos calarmos, para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, ou até mesmo para sentir a presença que é a voz, para ler a palavra, para meditar no livro que nos instrui. E às vezes nós não conseguimos nem ser sal da terra, nem luz do mundo. O sal, a palavra fala que se ele for insípido, para que ele serve, se não para ser pisado? Que adianta uma candeia ser posta debaixo da cama? Você não foi feito para viver por você mesmo, entende, Letícia? Você foi feito para viver além de você. Você foi feito para um corpo. Você tem a necessidade de ser sal da terra. É Jesus quem disse. Você tem a necessidade de ser luz do mundo. Eu tenho esse dever, entende? Assim como as minhas obrigações na jurisdição espiritual, a palavra me diz que eu tenho o dever de ser luz do mundo. Eu tenho o dever de ser o embaixador do reino de Deus. Ou seja, aonde eu chego, a jurisdição daquilo que eu vivo tem que transformar a jurisdição daquele ambiente por onde eu passei. Por isso que nós não podemos simplesmente nos conformar
com uma frieza espiritual. Nós não podemos nos conformar em simplesmente vivermos só nos mesmos dons. Nós não podemos nos conformar em ser bênção somente dentro da nossa própria casa, para nós mesmos. Que comece na sua casa. Só que uma mente renovada, Raimundo, é impossível ela ser luz só na sua casa. Porque aquela casa começa a irradiar, você entende? Aquela casa começa a iluminar as outras casas. E aquela casa começa a ser como um ponto de referência, que a palavra fala que nós somos, como atalaias. Aqueles que proclamam as boas novas do nosso Criador. Aqueles que proclamam as palavras de justiça. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra, Deus, que renova a nossa forma de pensar, que nos confronta, mas também nos conforta, Pai, que nos exorta e também nos consola, Jesus. Oh, Senhor Jesus, que haja em nós a profunda transformação através de um enraizar da sua palavra em nossa mente, Pai, em nossos corações. Deus, nós declaramos que a nossa vida será como sal, será como luz. Nós declaramos, Deus, que nós viveremos como mente renovadas, como filhos poderosos de um Deus poderoso, como filhos daquele que realmente criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado por todos os dias termos conosco a sua palavra, a sua presença. Que possamos sair daqui, Deus, fortalecidos e inspirados pela tua palavra. Nos ajude, Deus, com as nossas dificuldades, Pai. Nos ajude, Deus, com as nossas fraquezas. Nos ajude, Deus, a sermos melhor. Nos ajude a nos encaixarmos, Deus, no centro da sua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Que cada um aqui possa desfrutar, Deus, da sua presença. Possa desfrutar de um derramar, de uma unção nova. Que cada um aqui possa experimentar primeiro a sua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. E depois que cada coisa lhe seja acrescentado em nome de Jesus. Que você viva uma vida abundante no Senhor. Que você viva uma vida cheia da manifestação da fé de Jesus. Que nada lhe seja impossível. Que tudo que você empreender, o Senhor Jesus lhe dê forças para conquistar, para construir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Da sua família, a sua vida espiritual, aos seus anseios profissionais. Que o Senhor Jesus, em tudo, Ele lhe direcione, Ele lhe capacite, Ele lhe torne cada vez mais maduro espiritualmente, cada vez mais capaz de administrar mais da porção dEle sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, declaramos que queremos voltar para nossas casas, que durante o nosso sono o Senhor ministre em nossos corações. O Senhor fale, Deus, como se suave. O Senhor fale através de sonhos, Deus, de visões. Nós declaramos que iremos voltar e testemunhar o teu favor, testemunhar os teus milagres, testemunhar o teu poder, testemunhar o que faz uma vida com uma mente renovada, o que vive uma vida poderosa em Deus. Nós iremos testemunhar o que a sua presença em nós é capaz de fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, diga um amém com força. Em nome de Jesus, aleluia. Dê um abraço no seu irmão.